Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de apresentar a disciplina Metodologia e Linguagem de Programação Avançada. Bem, na aula passada a gente teve a oportunidade de concluir uma pequena introdução associada a threads, a implementação de processos concorrentes em Java. Na aula de hoje, continuando a disciplina, teremos uma pequena introdução associada ao uso do JUnit. O que é esse framework, para que serve e... melhor ainda, né? Como a gente pode utilizar esse framework em pequenos exemplos contextualizados é o objetivo da aula de hoje. Bem, pessoal, e o que é o JUnit? O JUnit nada mais é do que um framework que facilita a execução dos famosos e chamados, né, testes unitários, ou testes de unidade, especificamente na linguagem de programação Java. Né? Existem linguagens de programação, cada linguagem de programação tem frameworks próprios relacionados à aplicação e uso de testes unitários em projetos de acordo com a linguagem de programação selecionada. Em Java, o JUnit é meio que padrão de mercado para a realização desse tipo de teste, né? O chamado testes de unidade. E é importante ficar claro a limitação do framework para esse tipo específico de teste. Né? Existem vários tipos de teste a respeito de teste de unidade, teste de integração, teste caixa preta, teste caixa branca, entre outros. Esse framework é aplicado para esse tipo de teste específico e daqui a pouco a gente vai discorrer mais a respeito dele, certo? Esse framework fornece para você algumas anotações ou annotations, declarações também, normalmente representado por algumas palavras-chave iniciadas por arroba, fornecidos por esse framework, né? E a partir dele é possível que a gente possa checar se métodos de classe estão apresentando o comportamento desejado, né? É possível a partir do JUnit a gente lançar dados de entrada para métodos e verificar se no final e na conclusão do seu processamento eles estão gerando valores esperados para com seu retorno ou sua saída. Então, o JUnit viabiliza esse tipo de demanda em projetos Java, especificamente na parte de testes. Ok? E lembrando que o uso do JUnit ou a realização ou não de testes unitários não vai fazer com que seu projeto deixe ou não deixe de ter sucesso, deixe ou não deixe de funcionar. Porém, escrever e manter testes de unidade pode ajudar a garantir que métodos individuais funcionem de forma correta, né? Isto é, que a gente possa garantir a qualidade das nossas aplicações Java. Bem, a gente viu o termo aqui, né? Testes de unidade. Então, para a gente entender o escopo do uso do JUnit, é importante que a gente possa entender também o conceito de testes de unidade. O que é um teste de unidade? Pois bem, pessoal, teste de unidade, quando eu aplico esse tipo de teste, estou preocupado em verificar se um pequeno fragmento, principalmente um subprograma ou um bloco dedicado para um determinado processamento da minha aplicação, está funcionando de maneira apropriada, isto é, da forma que eu planejei que ela funcionasse. Né? Então, um teste de unidade serve para verificar especificamente a menor unidade de software existente em uma determinada linguagem de programação. Em Java, por a gente estar tratando de uma linguagem de programação orientada a objeto, a melhor maneira, ou a menor, melhor dizendo, maneira de se representar um submódulo, um subcomponente, um componente de software ou um subprograma dentro da minha codificação Java é a partir de um método. Então, em orientação a objetos, testes unitários são aplicados em métodos, justamente por ele se tratar a menor unidade de software existente em um projeto Java orientado a objeto. Então, assim, para que eu possa lavar em caminhão, passar aqui do lado, infelizmente, ou felizmente, não sei, morar próximo a uma principal, tem dessa, né? Então aqui, assim, para a criação de teste unidade em Java, vamos criar um método que nada mais faz, nada mais fez do que verificar o comportamento de outro método. Esse método de teste vai ter o objetivo de enviar dados para o método a ser testado, vai aguardar o seu retorno e aí poder realizar comparações, acessões, a fim de checar se de fato o método gerou ou não a ou as saídas esperadas. Certo, mas
Vamos supor que chegou nessa etapa do curso, você nunca teve essa necessidade de fazer teste unitário, simplesmente você implementava alguns Option Show Input, Show Message Dialog ou um System.out.println para poder checar a saída, né? Verificar se seus programas estão funcionando de maneira apropriada, ou ou vocês faziam antigamente uma determinada depuração seguindo o esquema de breakpoint ou implementando justamente análise de código linha a linha, ou vocês mesmos criando seus testes de unidade sem ter necessidade de usar um framework, ou simplesmente você implementa, entrega para o seu cliente e espera que ele dê um feedback em relação a possíveis problemas que venham a surgir. Coisa que no mercado muita gente, infelizmente, ainda faz, né? Então, para que serve de fato o teste de unidade, se tudo isso que eu disse até agora é normalmente preconizado, normalmente utilizado pelo mercado, né? Se é eficiente ou não, são outros detalhes, né? Mas muita gente se vale a utilizar desses recursos para poder testar software, né? Então, por que a gente pode e deve testar métodos seguindo o esquema de testes unidade, né? Primeiramente, ninguém aqui é o Deus, o Pelé, o Messi da programação, né? Ninguém está imune de cometer erros de codificação, de programação. Enquanto você está codificando, o seu compilador Java é apropriado principalmente para identificar erros de sintaxe, né? Porém, é importante a gente avaliar o nosso código em relação a erros lógicos ou erros de não atendimento a requisitos de cliente. Isto é, não geração de saídas, não captura de informações de uma maneira apropriada, coisas que o seu compilador não vai ser capaz de checar, né, de averiguar. Então, uma forma da gente permitir que até via código, até via programação, a gente possa também permitir realizar análises lógicas e de verificação de saída é a partir de testes de unidade. Então, já que nós somos seres falíveis, passíveis de cometer erro, é importante, inclusive, que a gente possa automatizar a avaliação do nosso código em busca de possíveis erros em métodos implementados em nossas classes Java, certo? O que é comum, né? Todo programador é passivo de cometer erros, então isso é comum, porém não é comum manter tais erros, né? É como muita gente diz, né? Não é burrice cometer erros, é burrice continuar a cometer os mesmos erros, mesmo após a ocorrência da primeira vez, né? Então, é ruim, não é, como é que eu posso dizer, não é problema que um programador cometa erros, porém é problema que ele não os resolva quando eles surgirem, né? Se eu puder antecipar esses erros a partir de um feedback de teste unitário, melhor ainda, certo? É importante também a gente garantir a qualidade do nosso código-fonte. Uma forma de garantir a qualidade é garantir que ele não possui bugs, que ele de fato está funcionando apropriadamente de acordo com o que eu planejei. Então, o teste de unidade também vai permitir que eu possa garantir a qualidade, porque ele está funcionando de maneira apropriada. Eu posso garantir que ele está funcionando de maneira apropriada e ter relatórios que comprovem essa qualidade para o meu gestor, para a minha equipe e até mesmo para o meu cliente, certo? Ele também facilita especificamente a manutenção e a evolução de código. Manutenção, porque agora sempre que eu implementar um método e porventura venha no futuro implementar novas instruções dentro do mesmo subprograma ou alterar algum recurso previamente implementado, que eu possa, já com o teste de unidade automatizado, eu possa simplesmente reexecutar, voltar a executar o meu teste novamente, a fim de verificar se as atualizações que ocorreram no meu método não fizeram com que ele funcionasse de maneira não apropriada. Então, com testes unitários, eu posso realizar novas atualizações sem medo de... Aliás, pode vir a surgir novos erros, né? Que vai me garantir se esses erros ocorreram ou não, o que pode me dar um feedback melhor acerca de possíveis atualizações que eu venha a fazer a métodos, é justamente a execução de testes de unidades. Portanto, é mais fácil verificar funcionalidades antigas. Por exemplo, a linguagem Java passou por atualizações. Será que essas atualizações estão interferindo no meu código legado?
Então eu posso realizar testes unitários para tal. E novas também, como o exemplo que eu acabei de dar, evitando a existência ou a adição de novos bugs, né? Então não adianta só fazer testes unidades durante a implementação, mas também durante a atualização e manutenção da minha aplicação. Então testes unitários facilita essa demanda, né? E não venha a te obrigar a misturar código de teste com código útil da sua aplicação, que é o que normalmente a gente faz, né? Deixa eu ver se esse método está funcionando. Então eu boto um system.out.println lá e imprimo no console, e eu deixo esse código lá mesmo depois do deploy da minha aplicação, porque o usuário não vai estar vendo aquele sysout que eu implementei, porque eu gerei uma interface gráfica. O usuário não está vendo, porém a sua aplicação está gerando processamento de console desnecessário, simplesmente porque você botou aquele sysout só para poder ter feedback em momento de implementação, né? O usuário não está vendo, porém o seu processador está vendo que aquela instrução ainda existe. Então você está gerando processamento desnecessário. Então é interessante você poder encapsular tudo aquilo que é teste em um módulo de teste, tudo aquilo que é programa útil, dedicado, implementado apenas na sua classe. E nos seus métodos que implementam os recursos ou os requisitos da sua aplicação. E lembre-se, não é porque você não testa que testes não são realizados. E aí que mora o perigo. Alguém vai testar a sua aplicação. Se não for você, será o seu cliente, será o seu usuário. E esse é o pior cenário, né? Porque o cliente vai avaliar a sua aplicação de acordo com as primeiras impressões que ele tiver durante a execução. Se sua aplicação é lenta demais, sua aplicação demora demais para gerar um processamento esperado, se ela não está gerando o resultado que ela esperava, e isso pode fazer com que você perca o seu cliente, que você perca o seu usuário, ou que ele escolha uma aplicação que faz ou faria a mesma coisa que sua aplicação se propunha a fazer, porém ela faz de uma maneira mais rápida. Isso dá para testar por testes unitários. Ela gera a saída que ele esperava. Isso também é possível fazer testes unitários via JUnit. Então, se você não querer ou não quiser ter essa demanda, o seu cliente com certeza vai, mesmo que ele não queira, ele vai fazer. E isso, como eu já disse, é o pior cenário. Por isso que é tão importante a gente realizar teste de unidade em projetos, não só Java, né, mas qualquer linguagem de programação que porventura você venha escolher no futuro. Ah, professor, o senhor me motivou. Eu acho que é interessante a gente passar a utilizar o JUnit em projetos Java. Então, como é que eu posso utilizar o JUnit em meus projetos Java, independente de IDE ou de ferramenta de desenvolvimento que eu esteja utilizando, certo? Existem alguns passos básicos que você deve seguir para poder tornar o JUnit disponível em seus projetos Java, né? O primeiro, claro, é um framework, ele não é padrão da linguagem Java, portanto você tem que torná-lo disponível em seus projetos Java, você tem que baixar o JUnit, se eu não me engano, o link atual do JUnit é o junit.org. Eu digo se eu não me engano porque, como a gente está adotando o NetBeans como estudo de caso, o NetBeans é meio que... como os criadores da IDE sabem da necessidade de realização de testes unitários, eles já deixaram a IDE preparada para que você possa realizar testes unitários, então ele já te fornece recurso de instalação de plugins, na qual você pode instalar o JUnit como se ele fosse nativo do IDE, então ele é bastante prático. Porém, se você estiver utilizando o Eclipse, por exemplo, você vai ter que ser obrigado a, não sei como é que tá as novas versões do Eclipse em relação à instalação do JUnit, mas a maneira mais apropriada é você baixar o framework, os arquivos .já associados ao JUnit e preparar seu ambiente de desenvolvimento para poder ter acesso ao framework. Cada IDE vai ter suas próprias características no que se refere à instalação do JUnit, certo? Então, caso você não esteja utilizando o NetBeans IDE, que é o que a gente vai utilizar na aula de hoje, procure ver o how-to fornecido por JUnit para configurá-lo na IDE que você esteja a utilizar, certo? Logo em seguida, eu vou implementar as minhas classes Java. Minhas classes Java vão ter vários métodos que no futuro eu vou ter interesse em testá-los, né? Especificamente os seus métodos que compõem cada uma dessas classes. Logo após criar o meu projeto Java, eu vou ter que criar classes de testes, onde cada classe de teste vai estar associada a cada classe a ser testada. E essas classes vão ter métodos associados aos métodos a serem testados nas classes que eu criei, né? Então, associado às classes criadas, eu vou, a partir do JUnit, criar as famosas classes de teste, onde eu vou ter métodos
E esses métodos vão ficar dedicados a testar os métodos implementados nas minhas classes. A gente vai fazer isso na prática na aula de hoje. Logo em seguida, eu vou ter a possibilidade de executar as minhas classes de teste. E após a execução dessas classes de teste, o JUnit vai te fornecer recursos que vão te permitir ter acesso a resultados apresentados na forma de pequenos relatórios de console, né? Ele vai mostrar se os seus testes passaram com sucesso ou não. Ele vai mostrar, inclusive, semáforos, verde, amarelo e vermelho. E com mensagem de feedback, eu vou saber o que deu errado, por que deu errado, qual linha deu errada. Bem parecido que o console do NetBeans faz quando existe algum erro sintático ou um erro em tempo de execução. Então a gente também vai poder gerar erros lógicos ou erros de saída a partir do JUnit, a partir de pequenos relatórios. Bem parecido também com algo que o URI, o R Online Judge, faz para poder avaliar se um algoritmo submetido está correto ou não, se ele gerou wrong answer ou não. Então a gente vai fazer algo parecido, como se você estivesse criando um judge, um juiz virtual automatizado para os nossos métodos já, certo? Pois bem, como o nosso estudo de caso é o NetBeans, então como eu posso utilizar o JUnit em um projeto NetBeans? Como isso tem mais graça de ser apresentado de uma maneira prática, eu estou aqui com uma versão do NetBeans aberto. Lembrando aqui que como estudo de caso a gente está adotando o NetBeans versão 8.2. Portanto, alguns detalhes que eu estou implementando aqui estão associados a essa versão. Normalmente, os criadores de NetBeans se preocupam em manter alguns recursos padrão independente da versão. Portanto, provavelmente, se você estiver utilizando uma versão mais atualizada do que a minha, possa ser que vocês tenham ou devam utilizar o mesmo passo a passo. Primeiro detalhe a ser seguido é verificar se o seu NetBeans IDE já possui o plugin JUnit instalado no seu IDE, na sua IDE, certo? Para isso, vocês vão clicar aqui na opção Ferramentas e logo em seguida selecionar a opção Plugins, certo? Logo em seguida, vocês vão ter acesso à tela de plugins, onde vocês vão ver que vocês vão poder instalar vários tipos de plugin e associá-los ao NetBeans IDE. Por exemplo, aqui na aba Plugins disponíveis, vocês vão ver vários deles. Para os mais tipos de objetivo, para os tipos diferentes de demandas que vocês vão poder aplicar no NetBeans. Por exemplo, aplicar Mongo, aplicar o esquema de Lookup Expression, entre outros, certo? Nosso objetivo é o JUnit, certo? Note que além da aba plugins disponíveis, eu tenho o instalados, onde eu posso verificar já aqui no meu, né, logo aqui de início, que o JUnit já está disponível. Tudo aquilo que não estiver em negrito, estiver opaco, significa que ele já está instalado. E eu já sei que ele está configurado e disponível para uso, porque ele aqui está com a opção ativo, né? Caso você não esteja vendo ele aqui na opção instalados, normalmente a versão 8.2 já vem com o JUnit instalado e ativo. Porém, você pode também clicar aqui em pesquisar, digitar JUnit, para só ver se o JUnit está disponível e aí verificar se ele já está disponível e ativo, ok? Note que a gente também vai estar adotando a versão 4.x, né? 4. alguma coisa do NetBeans, ou do NetBeans, desculpem, do JUnit. Portanto, os recursos que a gente vai estar implementando aqui vai ser associados ao JUnit versão 4. Porque existem pequenas diferenças entre utilizar o JUnit 3 e utilizar o JUnit 4. Como a gente está optando para aqui no nosso estudo de caso utilizar a versão 4, aqui a gente vai estar utilizando a sintaxe associada a essa versão do framework. Caso o JUnit não esteja nem ativo, nem instalado no seu NetBeans, você vai vir aqui em plugins disponíveis, pesquisar pelo JUnit e, claro, como o meu já está instalado, ele não vai ser exibido aqui, porém você vai clicar aqui na opção instalar e logo em seguida clicar em instalar para que ele possa estar definido também na sua versão do NetBeans IDE, a versão que você esteja utilizando. Se eu não me engano, inclusive as novas versões do NetBeans sequer vai ter a opção instalados ou sequer ele vai ser exibido aqui. Se ele não for exibido,
provavelmente ele também já estará instalado no seu NetBeans. Mesmo que você venha digitar, em novas versões do NetBeans ele virou ou ficou integrado ao próprio IDE, já virou um recurso nativo. Portanto, você sequer vai precisar instalar plugin nessas versões. Então, caso você busque pelo plugin JUnity, ele não seja exibido como nenhuma opção de instalado, nenhuma opção de plugin disponível, é porque ele saiu do escopo de plugin e passou a ser integrado na ferramenta. Aí não tem jeito, uma forma de testar o uso do JUnity nesse caso é implementar as classes de teste e verificar se o seu NetBeans é capaz de executá-los, mesmo ele não estando disponível aqui no painel de plugins, ok, pessoal? Então, já que eu verifiquei que o meu NetBeans IDE está possibilitado de executar meus casos de teste, a partir de agora eu vou implementar um projeto exemplo e nesse projeto exemplo eu vou poder implementar os meus testes unitários. Bem, pessoal, eu vou criar um projeto Java aqui comum no meu NetBeans, arquivo novo projeto. Vou manter a descrição Java e a aplicação Java selecionados. E eu vou criar um projeto chamado de exemplo testes unitários, certo? Desmarque a opção criar a classe principal, certo? Para a gente poder realizar os nossos testes unitários, a gente não vai ter essa obrigação. E como eu vou criar um projeto bem simplificado, com um método a ser testado de uma maneira bem simplificada, como nosso objetivo é como contextualizar o uso do JUnity em um projeto Java, eu vou simplificar ao máximo a criação de um projeto contextualizado, justamente para a gente poder focar apenas no JUnity. Então esse nosso projeto só vai ter uma única classe, ela sequer vai ser a classe principal. Ela vai ter um método que vai fazer um processamento bem pequenininho e aí a gente vai poder fazer um teste para ver se esse processamento é válido ou não. Então desmarque a opção aqui criar a classe principal para que a gente possa criar o nosso projeto que por enquanto está com o pacote default vazio, certo? Dentro desse pacote, vamos clicar aqui no botão direito em pacote código de fonte e vamos criar uma nova classe Java comum. Vamos chamar essa classezinha de calculadora. É uma classezinha que vai simplesmente ter métodos que prevê a execução de operações matemáticas simples, certo? Ela só vai fazer isso. Vou clicar aqui em finalizar. Nossa classe calculadora foi criada e a partir de agora eu vou implementar os seus métodos ou seu método, né? A gente vai simplificar essa calculadora. Essa calculadora simplesmente vai apenas somar e eu vou fazer com que vocês possam implementar os outros métodos em casa e a partir desses métodos poder atualizar os testes unitários para poder vocês praticarem, certo? Essa classe vai ter um único método. Ela vai ter um método public int, é um método com retorno. Portanto, aqui eu estou considerando que essa calculadora só vai somar números inteiros. É esse retorno de método que eu vou utilizar para avaliar se esse método está funcionando ou não de forma correta lá no meu JUnity. Eu vou chamar esse método de somar. E sempre somar vai depender de dois parâmetros, de dois números a serem somados também inteiros, que eu vou chamar de int num1 e int num2. Esse método simplesmente só vai fazer uma única coisa. Ela sempre vai retornar a soma entre num1 mais num2. E está concluído o método somar. E por enquanto minha calculadora do Paraguai só faz isso aqui, certo? Desculpe se tem algum telespectador aqui do Paraguai. Eu acho que não. Mas se tiver, desculpa, é brincadeirinha, certo? Entre países, né? Não é nada xenofóbico, não. Eu sou fã do Paraguai. Certo? Então aqui, ó. Return no 1 mais no 2 e somar só faz isso, certo? Agora a gente vai criar uma classe de teste, que essa classe de teste vai ter um módulo de teste específico para o método somar que eu acabei de criar. Mas para isso é importante que primeiro eu salve essa classe, para daí ela estar disponível para a minha classe de teste que eu vou criar a partir de agora. Pois bem, com a classe e o método a ser testado já criado, no NetBeans, uma forma de você criar uma classe de teste é, primeiro, clicar com o botão direito em cima da classe a ser testada. Logo em seguida, eu irei para a opção Ferramentas. Lá em Ferramentas, eu vou ter vários tipos de ferramentas, entre elas, a opção Criar ou Atualizar testes.
Se essa opção não estiver disponível no seu NetBeans, significa que o plugin JUnity não está ativo. É justamente a ativação do plugin que vai tornar disponível essa opção de menu. Se ela não estiver disponível, volte para aquela primeira opção aqui do vídeo, que é justamente clicar em ferramentas plugins, e lá em plugins verificar se o seu JUnity de fato está instalado, ativo e disponível. Então, clicando aqui nessa opção, eu vou abrir aqui a janela de diálogo de configurações de testes. Ok? Pois bem, meu objetivo aqui é realizar um teste unitário. Portanto, ele vai criar o meu teste unitário associado a todos os métodos, a cada um dos métodos existentes na minha classe, que eu acabei de criar, a classe calculadora. Certo? Eu vou manter todas as opções padrão. Não é nem que a gente vai utilizar essas opções padrão. É só para mostrar que criar um teste aqui não dá muito trabalho, a não ser clicar em OK logo que essa janelinha é apresentada. Mas observe os pequenos detalhes. Os principais deles é que, por padrão, toda classe de teste criada pelo JUnity possui esse nome de classe aqui, né? Vai ter o nome da classe a ser testada, seguido do nome teste. Isso é um padrão definido pelo próprio framework, por isso que o NetBeans vai te sugerir a criação da classe seguindo esse nome. Apesar dele te permitir alterar esse nome de classe, eu não recomendo que vocês o façam, porque aqui vocês vão estar quebrando a forma padrão de identificação de classe de teste. Portanto, mantenha essa opção definida, né, como nome de identificador de classe. O resto vocês podem deixar marcados como estão definidos aqui. O que vocês podem fazer aqui é logo em seguida clicar em OK, certo? Toda classe de teste a ser criada vai ser automaticamente gerada dentro desse pacote aqui, ó, pacote de teste, onde dentro do pacote de teste vai ser criado packages equivalentes aos packages das classes a serem testadas. Por exemplo, eu acabei de criar uma classe chamada calculadora teste, que é responsável por testar a classe calculadora. Como a classe calculadora está dentro do pacote default, foi criado um pacote default também aqui para a classe calculadora teste. Se você, por exemplo, tivesse um pacote aqui classes, seria criado também o mesmo pacote classes, mas dessa vez associado às classes de teste, certo? Ele vai criar aqui vários recursos associados a uma classe de teste, alguns métodos padrão de classe de teste, como construtores, métodos de setup, teardown, que a gente não vai utilizar no nosso escopo. O método que a gente vai ter interesse é um método assinado com essa declaração aqui, ó. O JUnity é cheio dessas declarações, né, que iniciam com arroba. Note que um método de teste é um método Java como outro qualquer, o que faz com que ele seja considerado de fato um método de teste pelo seu framework JUnity é justamente essa assertiva aqui, arroba, seguido da palavra reservada teste, com um T maiúsculo. Nada te impediria de criar esse método na mão, mas o seu plugin JUnity no NetBeans já cria esse método de teste de uma maneira automática. Ele, inclusive, segue a sintaxe padrão de métodos de teste unitário do JUnity, né? Normalmente, um método de teste unitário vai começar com a palavra teste, seguido do nome do método a ser testado com, claro, seguindo o camel mode, né? Aqui a técnica do camelo, né? Com a primeira letra do método a ser testado em caixa alta. Então, aqui a gente tem uma associação entre o método somar a ser testado e o método teste somar, um método responsável por verificar se esse teste de fato está funcionando ou não. E ele já gera um código padrão que eu possa utilizar nos testes unitários a serem seguidos. Eu posso seguir o padrão que foi utilizado aqui na criação automática, como eu posso adaptá-lo ou replicá-lo, ou fazê-lo com que ele possa ser executado mais vezes. Aqui ele só vai realizar um teste de entrada e uma verificação de saída. O que é que os métodos de teste do plugin do NetBeans faz por padrão? Nesses métodos criados automaticamente, né? Primeiro, ele simplesmente faz um sysout aqui com o nome do método a ser testado. Isso é uma instrução opcional, ele só faz isso para, na hora de gerar o relatório, ficar claro que ele está nesse momento no escopo de teste
executando o teste de somar. Ele vai exibir isso no relatório. Porém, não é obrigado que você faça isso. Isso é só que indicativo que o teste para o método somar ocorreu. Note que o método a ser testado depende de dois parâmetros inteiros. O seu plugin JUnity verificou isso. Portanto, no escopo do método teste somar, foram criadas duas variáveis com o mesmo tipo e nome dos parâmetros a serem testados. Eu vou precisar enviar números para o método somar para verificar se de fato a soma vai ser executada de forma correta. Então, o próprio plugin NetBeans já gerou esses números aqui, que por padrão é 0 e 0, né? Beleza? Por exemplo, eu posso alterar, eu quero checar se esse método está funcionando correto, eu posso botar aqui 4 e 2, né? Que daqui a pouco a gente vai submeter ele para a minha calculadora e verificar se 4 mais 2 de fato vai ser, ou vai retornar 6, né? Porque se ele não retornar 6, significa que ele está com problemas, né? Então aqui, ó, logo em seguida eu preciso fazer com que a classe calculadora teste tenha acesso à classe calculadora. Eu estou programando orientado a objeto, não tem a melhor forma de conectar classes, né, a partir de instâncias de classe. É o que o plugin JUnity faz logo aqui em seguida. Ó. Ele cria uma instância da classe calculadora, porque é a partir dessa instância que eu vou ter acesso aos seus métodos, e a partir daí eu possa realizar testes, né, pessoal? Então aqui eu criei uma instância da classe calculadora, que eu chamei de... eu não, né? O plugin chamou automaticamente de instance, de instância. Você pode dar o nome que você quiser para esse objeto, certo? Mas vamos seguir o padrão que ele definiu aqui. Instance é uma nova instância da classe calculadora. Pois bem, eu já preparei minhas entradas de teste, já preparei o acesso a ser feito na minha classe de teste. Preciso checar a saída. Portanto, o seu plugin cria uma variável que representa a saída ou o resultado esperado a partir da variável AspResult. Você também pode renomear essa variável do jeito que você quiser. Eu vou adotar essa variável com o nome padrão que ela definiu. Por padrão, ela definiu o valor 0, mas eu alterei os valores de entrada. E para essa variável, vou ter que atribuir o resultado que eu estou esperando que o método somar gere. Ora, daqui a pouco eu vou submeter 4 e 2 para os parâmetros no 1 e no 2 de somar, do método somar, né? Para o método somar. Eu vou esperar que somar no final me dê 6, né? Portanto, em AspResult eu vou digitar o valor 6. Logo em seguida eu vou ter que fazer o quê? Executar o método somar e guardar o resultado que de fato ele gerou, que de fato ele retornou. O plugin vai criar essa variável int result, mas vocês também podem criar a variável que vocês quiserem para essa demanda. E vou executar o método somar. Logicamente, a partir do objeto instância, né, que ele é uma espécie de ponte entre a minha classe calculadora e calculadora teste. Eu só posso acessar o método somar se for a partir da instância que eu acabei de criar. Certo? Então, a partir do objeto de instância, eu vou agora finalmente executar somar e enviar 4 e 2 para que ele possa executar. No final do seu processamento, eu vou guardar o resultado em result. Meu objetivo agora é checar se AspResult é igual a result. Eu poderia implementar um if aqui e fazer a comparação, porém o framework já vai te fornecer um método padrão para fazer essa asserção, para fazer essa comparação. Sempre quando eu quiser ter o interesse de checar se a saída esperada é igual à saída obtida, eu vou utilizar um método padrão do JUnity chamado assertEquals, onde ele possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu vou submeter o resultado esperado, que aqui eu estou submetendo a minha variável AspResult. E no segundo parâmetro, result, né, que é justamente o resultado que de fato eu obtive. Isso aqui vai gerar true ou false e vai verificar se de fato o meu teste teve sucesso ou não. Eu já tenho aqui um teste pronto para ser executado. Claro que aqui a gente vai ter um pequeno problema que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que agora eu queira realizar e executar o meu teste. A primeira coisa a ser feita é somar minha classe calculadora teste, já que eu fiz alterações nela, né? O que é que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou para a minha classe de teste, clicar com o botão direito nela e logo em seguida eu vou ter várias opções aqui.
Entre elas a opção aqui, ó, executar arquivo. Se eu clicar nele aqui, vai ser executada a classe de teste como se fosse a minha classe principal, né? Minha classe public static void main, certo? Então vamos aqui esperar o feedback e a execução do meu teste. Meu computador é um lento, pode ser que ele demore um pouquinho. Aqui, ó, ele terminou o meu teste. Porém, diferentemente do que eu esperava, já que eu segui à risca aqui o código que o meu NetBeans se propôs ou me forneceu para poder implementar o meu teste, e note que meu teste foi executado, ó, esse somar foi exibido baseado no meu sysout.println, então tudo aquilo que for gerado como saída no meu módulo de teste vai compor o meu relatório de testes. Ó. Então ele aqui apresentou somar, eu poderia implementar uma mensagenzinha aqui diferente, dizendo, ó, o teste não passou porque o resultado esperado não foi igual ao resultado obtido. A galera no URI poderia botar wrong answer, e aí sucessivamente. Mas note que meu teste não passou. Mesmo 4 mais 2 sendo 6, ele disse que o resultado não foi esperado. Note que ele disse que o problema foi no teste somar, e ele deu um erro estranho. O caso de teste é um protótipo, né? Aí ficou estranho, gente, por que deu errado? Note que quando o NetBeans gera um teste exemplo, ele mostra a maioria das instruções que você pode implementar no seu método de teste disponíveis, né? Entre eles aqui, ele coloca esse comando fail aqui. O que é que o fail faz? Ele existe apenas com um único objetivo, fazer o seu teste falhar, certo? Aí você pode pensar, oxente, mas para que eu quero um método desse se eu quero realizar um teste se ele funciona ou não? Bem, o NetBeans faz isso, certo? Ele te fornece esse código para, caso você queira, ele lembra você que esse método existe, né? E note aqui que justamente o fail exibe uma mensagem de falha. Ó. Isso é só um protótipo. É justamente o erro de falha que ele exibiu aqui. Como meu interesse não é fazer com que o teste falhe, sei quando você criar um teste unitário utilizando o plugin no NetBeans, tira esse código, certo? Muita gente, principalmente iniciante, não consegue entender o porquê de mesmo seguir, instalar o framework, fazer tudo direitinho, o teste falha. O teste vem a falhar, justamente por causa disso. Tirando esse comando de falha, eu vou salvar e executar o teste novamente. Então, executar arquivo aqui, ou então Shift F6. Ó. Agora sim, ó. O teste passou, ficou verdinho, ele mostra o tempo de execução, ele diz que a classe passou, porque o único método que eu criei foi aprovado. Então, ele foi testado com sucesso. Então, parabéns, nós conseguimos realizar o nosso primeiro teste unitário. Então, você pode questionar, Tiago, o processo de desenvolvimento de software leva também, ou é considerado um processo iterativo e incremental, né? Então, pode acontecer, nesse caso aqui, nesse projeto, vai acontecer, de uma classe que eu testei no passado venha a ser atualizada no futuro. Então, não estou vendo muito valia em relação a esse plugin no NetBeans, porque vamos supor agora que o cliente ligou para mim dizendo, não, essa calculadora está muito fraca, eu quero que ela subtraia também. Então você chegou aqui, public int subtrair. Subtrair também tem dois parâmetros e que no final ele retorna a subtração entre eles. Ok? Ora, implementei um novo recurso. Se eu implementei um novo recurso, eu preciso atualizar os meus testes. Aí você pode dizer, eita, agora, professor, eu vou ter que ir aqui na classe calculadora, fazer Ctrl+C, Ctrl+V no teste de somar, adaptar ele para o subtrair. Aí é um trabalho meio desnecessário, né? Concordo com você, e a galera do NetBeans também concorda com você. É para isso que ele fez o seguinte, beleza, eu acabei de atualizar a calculadora, acabei de somar. Eu preciso atualizar meus testes. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faria na necessidade de criar um teste do zero. O que é que eu ia fazer? Vou clicar com o botão direito aqui na classe a ser testada, vou voltar em ferramentas e vou clicar novamente na opção criar atualizar teste. O que é que vai acontecer? O seu NetBeans vai verificar se sua classe de teste já existe. Se ela não existe, eu vou executar a opção criar.
Caso ela já exista, a opção atualizar vai ser executada. Portanto, clicar aqui, ó, ele vai identificar que a classe de teste já existe. Ela vai ser apenas atualizada. Quando eu clicar aqui em OK, eu vou poder voltar para a classe calculadora teste e vocês vão verificar que o teste subtrair já está prontinho para mim. Eu só vou ter o trabalho de preparar os testes do método de subtração. Por exemplo, se eu coloco aqui 2 e 2, o resultado da subtração deve ser 0, né? Então, eu posso manter o valor padrão de ESP result, manter o assert equals, só lembrando de tirar aqui um método fail, eu vou salvar e, de novo, vim aqui em calculadora teste. Não vou em calculadora, certo, pessoal? Vou executar o teste, vou em calculadora teste e executar o arquivo de teste. Vou executar aqui, notem que subtrair e somar foram testados. Vou poder vir aqui no meu relatório, eu vou poder ver ó, o tempo de execução de cada um dos métodos. Note que o subtrair demorou mais que o somar. E a classe toda foi aprovada porque cada um dos testes foram aprovados. Vamos fazer com que o subtrair gere um erro? Certo? Então vamos supor que o cara, no lugar de implementar o subtrair, ele implementou uma multiplicação. Certo? O programador cometeu esse erro, certo? Então vamos lá no teste e vamos testar, né? 2 vezes 2 vai dar 4, né? Mas eu quero testar uma subtração. 2 menos 2 tem que dar 0. A gente sabe que isso não vai ser possível de acontecer, mas vamos supor que eu venha realizar a execução do meu teste aqui, ó. Note que a minha classe apareceu uma exclamação amarela, né? Por quê? Porque, apesar de ter existido erros, nem tudo deu errado, né? Alguma coisa funcionou. Então, note que o teste somar passou, porém o teste subtrair deu uma falha, né? Ele até diz aqui, ó, o seu teste esperava 0, mas ele resultou 4. Ele deu um erro aqui na comparação, especificamente na hora que eu fiz uma comparação na linha 55. Portanto, se esperava 0, mas deu 4, então o problema está no meu retorno, né? Cheguei lá, ó, opa, eita, eu digitei o operador errado aqui. Somei, subtraí, multipliquei, executei novamente. E aí, agora tudo passou, certo? Eu não sou obrigado a fazer um teste por vez por teste unitário. Eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira fornecer uma carga de teste maior para o método teste somar. Eu posso executar o método assert equals quantas vezes eu quiser. Como as variáveis de parâmetros já foram criadas, a instância já foi criada, as variáveis de resultado esperado e resultado obtido já estão declaradas e instanciadas, eu posso realizar novos testes aqui. Por exemplo, num agora possui 2, num 2 agora tem 2. Eu sei que o resultado esperado para esse teste aqui tem que ser 4. Vou pegar result e vou capturar a partir da minha instância a nova saída obtida pelo método somar, submetendo no 1 e no 2 de novo, e novamente executando o método assert equals, verificar se de fato o resultado esperado é o mesmo do resultado obtido. Vou salvar meu teste, vou executar novamente e aí, de novo, tem um feedback, né? E aqui, teste somar e teste subtrair passaram novamente. Uma forma mais inteligente de fazer com que isso seja executado várias vezes no lugar de repetir a digitação das atribuições e das chamadas, incluir um for, incluir um while e fazer com que esse teste possa ser executado na quantidade que você deseja, ou na quantidade que você planeje. Porém aqui, pessoal, nesse tipo de teste, a gente está avaliando se o método está retornando o valor esperado. Mas pode ser que eu tenha necessidade de realizar outros tipos de testes, como, por exemplo, checar se um método dispara uma exceção esperada ou checar se um método está executando dentro de um tempo de execução aceitável. Verificar se ele está demorando demais para concluir um processamento que eu esperei ou se ele está entrando, por exemplo, no chamado laço infinito. Isso e alguns outros detalhes em relação ao JUnit a gente vai ver na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova aula.
do curso e na próxima aula a gente continua, ok, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.